Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago dois relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. À medida que os anos passam, os detalhes de uma lembrança vão se esquecendo, até chegar ao ponto em que só se lembra o principal do evento. Mas não é o meu caso. O que estou prestes a contar é algo que, até hoje, permaneceu muito latente em mim. Me chamo Isaías, sou policial no Rio de Janeiro. Minha história começou com uma ordem do meu comandante que consistia em entregar um documento no município vizinho na Baixada Fluminense. Com meu colega decidimos seguir pela estrada, um caminho alternativo à rodovia principal. A viagem de ida começou à tarde e não representou nenhum problema. O retorno, por outro lado, foi outra questão. Um certo trecho meio isolado, o motor da viatura simplesmente parou. E junto com ele, o sistema elétrico do veículo. Imediatamente saímos da viatura. Meu colega foi direto para a frente, levantou o capô para ver se o problema era no motor. Enquanto isso, eu chamei pelo rádio a base para pedir ajuda. Ao tentar fazer isso, eu percebi que era inútil. O rádio estava cheio de estática. No início, achei estranho, mas depois de analisar a área em que estávamos, talvez não houvesse cobertura. Resignados por não conseguirmos contactar ninguém, decidimos esperar com meu colega até que alguém parasse para nos ajudar. Ambos começamos a conversar, mas não conseguimos falar sobre nossa situação penosa. Até que ouvimos um grito desesperado pedindo ajuda. O grito vinha das árvores próximo à estrada. Em questão de segundos, pegamos nossas armas e fomos investigar para encontrar a origem. À medida que avançávamos, a situação ficava muito estranha. O grito parecia vagar de um lugar para o outro. Ou seja, quanto mais nos aproximávamos, mais ele se afastava. Com meu colega, decidimos nos separar para cobrir mais terreno. Ficamos a uma distância de 15 metros um do outro. Nesse ponto, só queríamos socorrer o mais rápido possível a pessoa que pedia ajuda. Adentramos a floresta após caminhar e procurar. Encontramos um caminho no meio dos arbustos. Naquele momento, decidimos apagar as luzes das lanternas para surpreender quem quer que estivesse lá. Avançamos pelo caminho até chegar a uma elevação de terra, onde uma mulher com um vestido branco estava deitada no chão, com as pernas abertas como se estivesse dando à luz. Essa mulher era quem emitia os gritos desesperados. Sem pensar duas vezes, apressei o passo com a intenção de ajudá-la, mas meu colega me parou dizendo: "Olhe para a barriga dela." Ao olhar mais de perto, vi como a barriga da mulher, que estava grávida, tinha movimentos bruscos. Como explicar isso? A pele da barriga esticava como se alguém estivesse tentando sair de dentro dela. Foi algo muito surreal. Ficamos parados sem poder acreditar no que estávamos vendo. De repente, a mulher soltou um grito estridente e expulsou uma criatura. A criatura se desprendeu de suas entranhas. Tomei coragem e me aproximei do seu recém-nascido e vi o bebê envolto em sangue. Meu colega acendeu a sua lanterna e, no momento em que iluminou a criatura, o terror nos invadiu completamente. Era um ser totalmente maligno. Seu rosto parecia a de uma besta canina. Não tinha sinais característicos de humanidade. Na boca, podiam-se ver 2 colmilhos proeminentes e uma fileira de dentes em forma de lâmina. Naquele momento, aquela coisa abriu os olhos. Não vão acreditar se eu disser que eram totalmente brancos. Não tinham íris nem pupilas. A mulher, por sua vez, percebeu nossa presença e se arrastou no chão como se fosse um animal, até se afastar a uma distância de 5 metros mais ou menos. Ela, com muito esforço, ficou de pé apenas para ficar nos encarando fixamente. Nesse momento,
o bebê começou a chorar. O choro não era choro típico de um recém-nascido, mas parecia o grunhido de um porco. Incrivelmente, ele conseguiu se levantar para tentar atacar meu colega. Quando vi isso, com um ato reflexo, tirei minha arma do coldre. Juro que ouvi o som do gatilho, mas a bala estranhamente não saiu quando disparei. Meu colega assustado saiu correndo e eu fiz o mesmo. À medida que corríamos, sentíamos que essa besta estava nos perseguindo. Corremos sem saber para onde, mas graças a Deus, saímos exatamente onde estava a viatura. Sem pensar muito, entramos o mais rápido possível. Desesperados, meu colega tentava ligar o veículo, mas sem sucesso. Nem mesmo o motor dava sinal. Para piorar as coisas, enquanto esse grito inundava a atmosfera, a viatura começou a tombar de um lado para o outro, como se estivesse sendo empurrada pelos dois lados. Meu colega, completamente histérico, saiu do veículo com uma escopeta na mão e começou a atirar em qualquer direção. Para sua má sorte, aquela criatura que tínhamos visto momentos antes surgiu do nada e se agarrou às suas costas. Dessa vez ela parecia maior do que antes, e não me pergunte o porquê. Em questão de segundos cortou a sua orelha esquerda. Incrédulo com o que eu via, eu reuni coragem e saí para ajudar. Com meu cacetete, bati com todas as minhas forças para que soltasse o meu companheiro. Após vários golpes, aquela coisa rolou pelo chão, novamente ficou de pé e começou a gesticular com a boca. Emitiu um som semelhante a um grunhido de vários porcos. No entanto, podiam-se distinguir palavras, mas eu não sabia bem o que fazer. Eu o levarei comigo, e o devorarei suas almas, disse aquela criatura. Movido pelo medo, peguei minha arma de serviço e atirei contra o ser. Mais uma vez o projétil não saiu. Meu colega, ao ouvir isso, não aguentou mais e desmaiou de nervoso. Eu não sabia o que fazer. A situação me superava completamente. O medo não me deixava pensar com clareza. Em um momento de iluminação, reagi, e a única coisa que consegui fazer foi levar meu colega até a viatura. Com esforço, coloquei ele e peguei apressadamente o kit de primeiros socorros que havia no veículo. Com uma gaze embebida em álcool, fiz pressão na ferida, onde costumava estar sua orelha. Apavorado, olhava para todas as direções para ver onde estava aquele demônio. Bastou um segundo para que minha alma voltasse ao corpo. O motivo? Eu vi duas luzes amarelas na estrada. Era um caminhão de longa distância. Eu saí para fora e fiquei ao lado da estrada. Fiz sinais segurando a placa para que o motorista visse que éramos policiais. No entanto, quando ele me viu uniformizado e a viatura, não parou e continuou seguindo. Desabei completamente. Novamente estávamos sozinhos com aquela criatura. Voltei para a viatura e encontrei meu colega, encolhido em posição fetal. Por mais que eu falasse, ele não respondia. Nesse momento, ao olhar pelo retrovisor, eu vi o demônio novamente. Ele estava dentro da viatura, segurando a grade de metal que separava os assentos traseiros dos dianteiros. Fiquei impressionado ao ver os dentes em forma de lâmina. Com esforço, ele falou novamente, mas dessa vez eu não consegui entender as suas palavras. Isso foi suficiente para que meu colega saísse correndo e se embrenhasse na floresta. Por minha parte, fiz o mesmo, mas na direção oposta a ele. Já não pensava mais em nada. É tão terrível sentir-se tão impotente. Não saber o que fazer. Corri até me esgotar. Depois continuei caminhando, mas em nenhum momento eu parei para descansar. Rezava em alta voz. Era como um barco sem leme. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só queria salvar a minha vida. Quando senti que meu corpo não aguentava mais, decidi subir em um galho grosso de árvore. Em uma certa altura, eu desembainhei minha pistola e por dentro eu disse a mim mesmo: qualquer movimento, por menor que seja, eu atiro. Eu fiquei lá até ver as primeiras luzes do dia. Eu desci e comecei a procurar ajuda. Por sorte, encontrei pessoas. Na área, havia uma casa de moradores locais. Aproximei-me pedindo ajuda. Não quis contar o que vivi, pois não acreditariam em mim. Simplesmente expliquei que havia ocorrido uma operação de sobrevivência e me perdi na vegetação. Na primeira oportunidade, liguei para o meu superior para relatar tudo o que nos aconteceu. Ele rapidamente enviou a unidade de apoio para nos socorrer.
Quando o apoio chegou, não permiti que me dessem os primeiros socorros. O que eu mais queria era saber o que aconteceu com o meu colega. Percorremos a estrada até encontrar o local onde a viatura estava. O veículo estava destruído por dentro, os assentos estavam retalhados e a pintura da chapa estava arranhada por garras muito grossas. Pedimos reforços para iniciar uma busca no local. Após várias horas de busca, encontramos meu colega inconsciente, perto de um rio. Ele tinha feridas profundas nas costas que necessitaram de suturas médicas. Seu uniforme sofreu o mesmo destino, estava completamente destruído. Por um mês, meu colega ficou em completo choque, tinha o olhar perdido, fixado no nada. Após esse período, conseguiu recuperar a consciência. Em confidência, ele me explicou que, quando estava no hospital, estava em um momento de separação. Aquela aparição o perseguia, até que conseguiu o agarrar por trás com suas garras. Tentou lutar, mas foi impossível. Moribundo pelos golpes e pelas mordidas recebidas, o demônio se colocou em seu peito e lhe disse: Vou voltar e vou pegar você. Infelizmente, esse homem nunca mais conseguiu se recuperar do que viveu. Com o tempo, se aposentou da corporação, e até hoje ninguém sabe nada sobre o seu paradeiro. Por último, algumas semanas após esse incidente, o alto comando da polícia me chamou para dar o meu depoimento. Após ouvir meu relato, pediram que eu guardasse silêncio e, no relatório sumário, expusesse um ataque por parte de um animal selvagem. No entanto, no mesmo instante, ao sair, um dos comandantes pediu para falar comigo em particular. O meu chefe simplesmente me disse: Rapaz, você teve sorte. Naquele lugar sempre houve histórias relacionadas a lobisomens, duendes, mulas sem cabeça e bruxas. Mas ninguém acredita até que aconteça com eles. E quando isso acontece, já é tarde demais. E até hoje não sei o que foi que nos atacou. Na estrada que liga Maceió a outros municípios no Alagoas, existe uma curva muito perigosa em um certo trecho da BR-104. Neste local, ocorrem muitos acidentes de trânsito. Por essa razão, construiu-se um acampamento tipo almoxarifado improvisado dentro da curva, onde atualmente são armazenados materiais para a reparação de estradas. É uma área arborizada. Eu vou confessar algo a vocês. Devido às longas jornadas de trabalho que tínhamos na polícia rodoviária, aproveitávamos qualquer momento para descansar algumas horas. E o interior desse acampamento era um lugar perfeito para cochilar um pouco, pois é completamente isolado e cheio de vegetação. Por esse motivo, embora esteja a alguns metros da rodovia, muitas pessoas nem sequer percebem o lugar que está lá. Eu me chamo Anderson. Vou contar uma experiência intensa que tive nesse acampamento. Em uma noite de abril de 1998, um colega e eu cobríamos uma troca de turno no horário das 7 da noite até as 7 da manhã. O fluxo de veículos havia diminuído muito e por volta das 2 da manhã, meu colega e eu fomos para o acampamento descansar dentro da viatura. Desde que entramos, algo nos chamou muito a atenção. O vigia daquele lugar tinha 8 cães, que eram treinados para avisar qualquer intruso que se aproximasse. Ao menor ruído ou provocação, não paravam de latir. Mas naquela noite, quando entramos, os cães não fizeram um único som. Estacionamos sob um teto de brasilite. Saí da viatura para pegar do porta-malas 2 travesseiros e um casaco, embora eu deva confessar algo. Custou-me muito, pois o espaço entre a porta e a parede era muito reduzido. Nem mesmo dava para passar entre o para-choque e a parede, pois mal cabia a viatura. Meu colega fez o mesmo, saiu pelo outro lado do passageiro e nos dedicamos a trancar as portas traseiras, pois eu estou falando de uma picape Ford, ano 93. Meu colega e eu demos uma olhada ao redor do local. Acendemos nossas lanternas, pois naquela noite estava particularmente bem escura. Estávamos conversando e nos perguntando onde estavam o vigia e os cães, pois eles sempre estavam atentos à entrada de qualquer veículo. Quando terminamos de revisar o local e percebemos que não havia mais ninguém além de nós, entramos novamente na viatura.
Trancamos as portas da frente. Eu coloquei o travesseiro na cabeceira, me agasalhei com um casaco e justo quando reclinava o banco, percebi uma sombra se levantando no vidro traseiro. Imediatamente ajustei o espelho retrovisor e fiquei olhando algo que não podia ser verdade. Uma senhora de aproximadamente 60 anos estava em cima do porta-malas, com os braços abertos e o rosto colado ao vidro. Eu dei um grito forte e, graças a isso, meu colega sacou sua arma de serviço, pois não sabia a razão do meu assombro. Viramos ao mesmo tempo para verificar o que tinha visto no espelho. E efetivamente, ambos vimos a senhora em cima do porta-malas. Essa situação era impossível, pois alguns minutos antes tínhamos verificado o perímetro e confirmado que estávamos sozinhos, além de que também não sentimos o peso sobre a viatura. O medo nos paralisou completamente. Não sabíamos como reagir a essa situação. A única coisa que me ocorreu foi ligar a viatura e sair rapidamente dali, mas não consegui fazer isso. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia inserir a chave. Em questão de segundos, a senhora desceu do porta-malas e tentou abrir a porta do meu colega. Naquele momento, juro por Deus que quase desmaiei. Aquela senhora parecia bastante zangada e tinha uma força sobre-humana, pois a viatura se movia como se vários homens a estivessem empurrando. A senhora ou aquela coisa nos gritava uma série de obscenidades e, ao mesmo tempo, falava em um dialeto desconhecido. Suas mãos eram assustadoras, com unhas compridas e sujas. Parecia ter algo nos olhos, pois estavam completamente brancos. Me concentrei o máximo que pude e finalmente inseri a chave. Partimos e saímos daquele lugar às pressas, olhando pelo retrovisor para a senhora que ficou lá parada, balançando a cabeça de um lado para o outro. No dia seguinte, contamos o ocorrido aos nossos superiores. Eles não deram importância e nos consideraram loucos. Mas nossa insistência foi tanta que decidiram investigar o local. Vários colegas, incluindo nós, revisamos o perímetro. E minha mãe do céu, a surpresa que tivemos foi bizarra. A cerca de 300 metros do acampamento, encontramos o cadáver de uma senhora. Concluiu-se que ela havia caído da parte superior do morro, onde antes havia um mirante natural. Quando ouvimos a notícia pelo rádio, meu colega e eu corremos para o local. Lá estava o corpo em decomposição da senhora, mas percebemos que o cabelo, o rosto e a roupa coincidiam perfeitamente com o espectro que nos visitou na madrugada. Provavelmente era uma mulher em situação de rua, que ao revisar as lixeiras que estavam naquele mirante, por algum acidente caiu no abismo. Não sabemos se morreu imediatamente ou se teve uma agonia prolongada, pois mesmo que tentasse gritar, o barulho da estrada e a solidão do lugar abafariam suas preces. Até hoje não consigo esquecer desse evento. Acredito que foi o destino que nos colocou naquele lugar para dar-lhe um sepultamento digno. Mas meu colega sempre me disse que o que vimos naquela madrugada não foi nada bom, porque seu comportamento era muito agressivo. Quando levaram o corpo, voltamos a pé e só ficamos nos perguntando uma coisa: o que aconteceu com o vigia e os seus 8 cães que cuidavam do acampamento? O senhor deixou todas as suas coisas no quartinho onde dormia e ninguém mais o viu. Na manhã seguinte, todos fomos comer em um restaurante perto de uma cidade, já próximo a Caruaru. Enquanto esperávamos a conta, ouvimos a conversa de 3 senhores. Eles diziam o seguinte: "E aí, compadre, aquela bruxa maldita morreu?" A encontraram lá em cima do morro, perto da pedra. Finalmente alguém derrubou aquela desgraçada. Ela já havia feito muito mal a todos por aqui. Meu colega e eu nos levantamos e, com muita curiosidade, nos aproximamos para perguntar sobre a morte dessa suposta bruxa. Eles responderam que há vários meses uma bruxa estava incomodando a cidade. Naquele período, 3 bebês desapareceram e, durante a noite, uma bola de fogo podia ser vista rondando a área. Muitas pessoas afirmavam ter visto uma mulher andando pelos telhados das casas e estar no meio da rua a altas horas da noite. Disseram-no que toda a cidade estava irritada e que não faltou quem a derrubasse. Perguntamos como ficaram sabendo da morte daquela mulher, e eles responderam que, um dia antes, foram avisados no povoado que encontraram o corpo de uma senhora, e quando começaram a dar detalhes dela,
Muitos afirmaram que era a mesma mulher que estava rondando a cidade. Ninguém conhecia aquela mulher. De repente, um dia, ela chegou sozinha e vejam só, acabou sendo uma bruxa. Meu colega e eu pedimos a descrição da mulher e a resposta deles nos deixou gelados. Tinha cerca de uns 70 anos de idade. Sempre estava suja e era muito maltrapilha. Com unhas compridas e sujas, sempre cheirava mal, como urina, e parecia estar com problemas de visão, porque seu olhar era completamente branco. Além disso, nunca a vimos comer. Também não bebia água. Apenas a víamos caminhar pelas ruas como se estivesse procurando algo. Com mais dúvidas do que respostas, saímos daquele lugar. E não quisemos tocar mais no assunto com os nossos colegas, porque realmente estávamos morrendo de medo. Está demais dizer que nunca mais entramos naquele acampamento à noite, muito menos para dormir. Coitado do vigia. Só Deus sabe o que ele viu, e essa foi a razão para abandonar seu trabalho e deixar suas poucas coisas para trás.